nós vamos partir logo em seguida para nosso debate, né, colocações. Eu gostaria de colocar, né, que as duas temáticas, né, tanto colocado pela professora Waldol quanto a professora Fabiana, elas se complementam porque é um grande desafio que a gente encontra atualmente. Por quê? A professora Waldol, ela traz uma questão atual, pós-moderna, que nós estamos vivendo em relação ao ambiente que demanda o cuidado. Ela trata das bases epistemológicas do seu pensamento, não é? Trazendo a base fenomenológica, a questão do holismo, não é? Que vem consolidar nosso conhecimento nessa questão. Falando do resgate da dimensão humana diante do que se produz também e que podemos também relacionar com as nossas pesquisas e nossas inovações. É importante trazer essa questão do elemento humano e das subjetividades envolvidas. Posteriormente, fala do cuidado com uma sua totalidade, numa visão ampla, não é? Que cai no terreno da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade. Mas também, não é, pontua a importância da especificidade da enfermagem no cuidado e de criação. Não é? Fala da transformação da realidade. Mas também fala de um aspecto ético, do envolvimento, do compromisso e responsabilidade nesse processo de mudança e transformação. A professora Fabiana traz a questão da inovação, né? Algo já institucionalizado na UF. E o que chamou a atenção, quando ela fala que a inovação ela envolve a dimensão tecnológica e também não tecnológica, que está relacionada à questão, podemos dizer, humana, de pensamento, e traz a questão também da sociedade. Fala de uma inovação que tem uma relação com a questão do mercado, mas também uma inovação que tem uma relação com a sociedade. Fala também das questões da base, do que conceitua o que é inovação, não é? E fala da ideia da invenção e da inovação, que quando ocorre a inovação envolve o ambiente, o mercado e a sociedade. Então esse é um grande desafio que nós estamos vivendo hoje na ciência do cuidado em saúde. Porque tem essa dimensão humana, relacional, ética, que nós não podemos perder, nossas bases epistemológicas, e também a nossa pesquisa de inovar, de produzir novas tecnologias, novas formas de cuidado, tratando da questão social e também das inovações técnicas, pensando que saúde não é só o tratamento, mas também envolve os níveis de atenção, entendendo também que a enfermagem ela utiliza a enfermagem e a disciplina da saúde tem como base as ciências biológicas e da vida, mas também ciências humanas, que nos leva a pensar, relacionando os aspectos também relacionais, né? Então, diante disso, nós vamos agora abrir, né, para as perguntas, comentários, discussões, né? Eu queria fazer um comentário aqui. Bem, primeiro, parabenizar a mesa. Eu acho que foi uma manhã assim, muito rica e que volta a discussão, né, do que nós estamos produzindo enquanto conhecimento. Queria parabenizar aí a Fabiana pela fala, que eu acho que é uma coisa que está nascendo na Universidade Federal Fluminense. Então, assim, parabenizar você na agência, o professor Antônio Cláudio na PROP, que eu acho que tem assim, alimentado essa questão, né, da produção. E dizer, nós tivemos, eu com o professor Enéas, em Bento Gonçalves, agora, há pouco tempo, agora no mês de novembro, e num evento o professor estava apresentando os parques tecnológicos das universidades, né? Então, assim, apresentou de várias universidades do mundo inteiro, né? Uma coisa que a gente, segundo a apresentação dele, nós não temos aqui no Brasil, que está nascendo agora no Fundão, que é um parque de tecnologia para a inovação, né, e para a produção junto com a empresa. Então, mostrando que a universidade não pode estar dissociada, não pode estar separada da sociedade, né, e da empresa e da indústria.
E nós temos, quando nós falamos de indústria, de produção, de mercado, de economia dentro da universidade, parece que a gente está falando de alguma coisa errada, de um pecado, de alguma coisa assim que não combina. E o mundo inteiro vê, né, as universidades junto com essa produção voltada para a sociedade, né, e trabalhando junto com a indústria. Então, mostrando como os professores se relacionam com isso e os parques tecnológicos. E aí um deles, que está muito ligado à nossa área da saúde, foi apresentado da Universidade de Stanford, e mostrando um parque tecnológico, que é uma área assim, imensa na Califórnia, né, na universidade, e que hoje gera, né, para alunos, pessoas que estão saindo da universidade, mais de 100 mil empregos. Então, assim, é algo que não dá para assim, imaginar o quanto é grande. E aí mostrando que outras universidades, países ainda aqui em desenvolvimento, né, como a Índia, como a China e tal, tem investido nisso, que une exatamente isso, a universidade, a produção do conhecimento, junto com a sociedade, junto com a indústria. E parece que a gente, quando fala disso, assim, dessa proximidade com a indústria aqui, ainda é muito longe. E aí eu queria fazer um outro comentário em relação a alguns dados que você apresentou. Eu estava sem óculos na hora, ainda pedi para a Rose Ferroso quantos pesquisadores tem ali. Então, assim, na sua apresentação, você mostrando que 16% apenas dos pesquisadores na UF são pesquisadores PQ, não são pesquisadores do CNPq, né, enquanto a CAPES e o próprio CNPq pensam que 30% dos pesquisadores deveriam ser PQ, né, então a gente está longe disso. E aí, quando você mostrou da saúde, eu não enxergava o número, e a Rosa me falou que eram apenas 5 pesquisadores na área da saúde, nessa universidade que são. Enquanto a Escola de Enfermagem da USP tem 65 pesquisadores, nós, na área da saúde aqui, temos 5. Então, assim, temos muito para crescer, temos que investir, e acho que o nosso mestrado, tanto o mestrado acadêmico quanto o mestrado profissional, tem uma grande relação com isso, né? É um grande compromisso e incentivo, e nessa escola também, de trabalharmos com a pesquisa. Obrigada. Uma ação da incubadora de empresas da nossa universidade, junto ao Instituto, e a ideia é exatamente estimular o que a gente chama de spin-offs, né? O que são esses spin-offs? São essas ideias que surgem de pesquisadores de grupos dentro da universidade e que podem se transformar em inovação. O que a gente faz? A gente estimula que elas incubem empresas nesse parque, e ali teria toda uma infraestrutura, inclusive a infraestrutura com o Instituto Vital Brasil, né, que tem, né, laboratórios e tem a possibilidade de fabricar, né, as vacinas e outras, né, não é minha área, é minha especialidade, mas eu sei que eles têm essa capacidade. Então, nós estamos com uma ação, não na dimensão de Stanford, longe disso, lógico, né, mas eu acho que também são boas falas, né, para nós aqui, para a universidade, para o grupo aqui em especial da área de saúde, né, então acho que isso é importante. A gente ainda tem muito a crescer, com certeza, na questão de pesquisadores, né? Existe, como eu comentei, aquela modalidade do pesquisador, do PQ, que não é o PQ puro, né? Que é o de inovação e desenvolvimento tecnológico, que é uma bolsa de pesquisa, que você submete uma proposta que o projeto possa se transformar em inovação. Ele pressupõe que o resultado da pesquisa não é só o artigo científico, que o resultado dessa pesquisa pode ser uma patente, pode ser um protótipo, um produto. Então, a gente hoje, o CNPq, ele está abrindo a porta para outras possibilidades de bolsas de pesquisa. Nesses dados aqui não são dados desse ano, são dados, se não me engano, do ano passado, então não estão computados esses bolsistas. Então, eu não sei, são dados que eu retirei da base da pesquisa, pode ser que tenha crescido um pouquinho, mas certamente não cresceu ao ponto da gente ter esse ideal, né, que seria ampliar bastante, né, e é um desafio. Né? Eu acho que vocês aqui, com um programa de mestrado, de pós-graduação, né, tem que continuar e tem que, eu sei que são só 2 anos, mas, né, daqui a pouco já começar a pensar no doutorado e ir adiante, porque é a melhor fonte que a gente tem, né, para crescer, para ter esses bolsistas de pesquisa, né, para formar, né, os estudantes aí, esses estudantes depois retornarem a casa, né, serem os nossos futuros professores, pesquisadores também. Então, acho que assim é o caminho, né? É muito difícil realmente a gente ter bolsistas de pesquisa, né, de produtividade, quando não se tem um programa de pós-graduação.
né? Até mesmo não é nem dizer, não é querer dizer que a pessoa não possa fazer pesquisa sem a pós-graduação, mas os indicadores que o CNPq cobra para poder fornecer, né, uma bolsa de pesquisa, além da ideia do projeto, é muito pautado no currículo, né? E o currículo, se não tiver teses defendidas, dissertações defendidas, orientadas, e outros, não só a produção científica, né, é difícil de vocês conseguirem. Então, acho que o caminho, né, mas a gente vai caminhando, acho que aos poucos a universidade está nesse crescimento, acho que já houve uma grande mudança em termos, né, a própria pró-reitoria, no momento que ela incorpora também o I de inovação, né, vira prop com I, né, no final, né, eu acho que está trilhando e está fortalecendo esse caminho que eu acho que, quem sabe um dia a gente chegue ao modelo de Stanford, né, mas... Eu ia fazer uma pergunta e tem outra também. Professora Waldol, na sua visão, como a produção científica, né, a questão da pesquisa sobre o cuidado humano, tanto no que tange a sua especificidade como no cuidado geral, porque como que é a sua percepção? Porque, assim, foi muito rica a mesa, porque na enfermagem tentamos unir as questões filosóficas, reflexivas e na linha do cuidado, e ela tem uma aplicação, a gente sabe disso, e nós temos uma cobrança da questão da produção e da inovação. Então, assim, a senhora é uma referência na área do cuidado humano, onde a gente tem uma questão de reflexão, mas a gente precisa aplicar isso. Como que é a sua percepção dessa produção científica aplicada? Eu acho que nós temos feito tem havido um desenvolvimento muito grande, principalmente com essa ampliação dos cursos de pós-graduação, né? Nós estamos assim num boom que foi mestrados, doutorados, e que antes eram quase que só privilegiavam profissionais da área acadêmica, e agora nós temos profissionais da área assistencial, né, que foi um grande passo, e inclusive com pós-doutorados agora, né, e eu acho que isso envolve uma responsabilidade muito, muito grande, e eu tenho uma crítica a fazer em relação a isso, que é de que as pesquisas, ao meu ver, não estão criando impacto. E eu acho que nós precisamos de pesquisas que criem impacto, que consigam trazer alguma coisa, ou uma inovação, ou alguma coisa que incida na prática, né? Nós estamos com pesquisas muito teóricas, muito bonitas, mas que não têm nenhuma aplicação. E aí o pessoal, bom, mas essa questão do cuidado parece ser assim muito teórico, não, ele tem uma fundamentação teórica, mas ele tem que ver, então, a questão da pessoa de tentar colocar isso na sua prática, né? Eu me lembro que eu ficava assim meio, inclusive, um pouco preocupada com isso, e eu me lembro que Leonardo Boff uma vez dizia: eu faço a filosofia do cuidado, você faz a prática. Então, quer dizer, porque ele é de uma forma teórica, claro, mas, por exemplo, que vê toda a filosofia, e a prática, como é que faz? É tu tentar levar isso para o ambiente, né? Como, por exemplo, na educação, e criar investigações que vejam isso no meio, né? Como, por exemplo, nós temos algumas pesquisas que vinham muito, por exemplo, o significado do cuidar para a enfermeira em tal área, e eu disse, mas isso, por exemplo, nós já temos bastante resultados disso. Nós precisamos ver, por exemplo, como a pessoa que é cuidada também nos informa como ele percebe, qual é o ambiente, as políticas de cuidado, não é? Como isso está ocorrendo, como, por exemplo, no ensino, as pessoas veem isso, como é que é a resposta já dessas questões, que o pessoal sai é feita uma abordagem, é colocado dentro dos currículos, no entanto, como é que isso é trabalhado? Porque a gente sabe também que muita coisa está no papel e que, na verdade, as coisas no dia a dia não transcorrem na forma como está sendo idealizado no papel. Isso é outra crítica, isso é um outro problema que nós temos. Então, nós acabamos sendo muito utópicos e muito pouco práticos
não é? Então, essas coisas nós precisamos, e eu acho que essa é a responsabilidade da questão da investigação e que tem como é que eu vou dizer, esse incremento com os cursos de pós-graduação. Não quer dizer, como ela me disse, que nós não vamos capacitar ou criar com que exista pelo menos na área de graduação, antes de se pensar em pós, criar essa motivação, ou tentar motivar para a pesquisa, apresentar exemplos simples e fazer projetos, para depois, então, já começar na vida então de pós-graduado, isso de uma forma bem precoce, né? E começar a fazer esse tipo de pesquisa. Agora, eu acho que o cuidado, nós temos que realmente ver isso mais na questão prática. Como é que se dá, como é que as pessoas atuam, digamos, nesse que já temos um bom número de pessoas que já foram, digamos assim, sensibilizadas para o cuidar, que se formaram com um currículo dentro dessa área mais inovadora do cuidar, e como é que elas estão exercitando, estão fazendo exercício da prática com esse conteúdo, né? Isso que eu acho importante. E, por exemplo, que nem uma das coisas que na enfermagem, por exemplo, nós sabemos muito bem que o profissional de enfermagem não tem o seu dia a dia ligado à clientela. Quem tem isso são os técnicos de enfermagem. E nós temos que habilitar e tentar fazer pesquisas que envolvam estes cuidadores. Porque eles que estão atuando, para sabermos também como é que nós vamos suprir, como é que nós vamos capacitá-los para que eles cuidem desta forma também mais humanizada, como se quer, não é? Então, verificar essas coisas para poder inovar, para poder realmente trazer uma transformação dessa prática. Não sei se eu te respondi. A professora Waldol, qual a sua percepção do ensino do cuidado relacionado com a questão do ambiente e a promoção da vida? Se ele está ocorrendo ou não nos currículos. Pode ser. Nós temos algumas práticas de práticas pedagógicas e já movimentos na área do ensino da enfermagem bastante boas, bem inovadoras, já introduzindo. Já faz muito tempo, o pessoal, infelizmente, publica pouco, né, mas a gente sabe quando vai nos eventos, quando tem apresentação de trabalhos, que tem grupos que estão fazendo trabalhos belíssimos. E a inserção do cuidado, como eu coloco, que o pessoal vinha e diz assim, mas como é que tu ensina o cuidado? Não tem uma fórmula, né? Por isso que a gente insiste nessa questão de, primeiro, da pessoa, do ser, tentar entender o que é o cuidado, buscar saber isso, que nós não tínhamos isso há anos atrás, ninguém se preocupava em saber o que é o cuidado, o que vem a ser isso que eu faço, né? É esta forma como eu gosto de cuidar, ou isso está correto, não é? Então, quando se passou a fazer esses estudos e essas investigações e esses questionamentos, isso, então, começou a se ver assim, qual é o teu papel, qual é o significado do cuidar para mim. Então, no ensino, qual é o significado do ensinar para mim, e eu, como cuidadora, que ensina a cuidar, ou pelo menos não a produzir, mas sensibilizar para com que alunos se tornem cuidadores realmente sensíveis e utilizem essa abordagem, esse é um desafio, como assim, que colocando na prática também, como eu digo, o cuidado hoje é um grande desafio, porque nós estamos com uma realidade muito crua, muito violenta, que está se modificando dia a dia. E inserir essa questão está bastante difícil, mas, como eu digo assim, se não existe uma conscientização do sujeito de que esse cuidado é essencial, não é? De que eu como é que eu vou dizer, eu acredito no cuidado, eu tento fazer, por exemplo, na medida que a gente vai acreditando,
vai praticando, faz práticas de cuidado e desenvolve atitudes de cuidado e tudo mais, isso vai trazendo uma modificação. E, realmente, eu posso, então, no ensino, nós temos sempre a questão dos modelos, né? Então, nós vamos partir daí a fazer essa projeção, digamos, as pessoas incorporam, não é? E eu acredito que no ensino nós temos uma grande responsabilidade de não criar, por exemplo, pessoas que introduzir de uma forma assim meio mecânica, ou de uma forma de não, isso aqui é o cuidado, você tem que aprender como se fosse uma fórmula. Não existe isso, não é? Mas através desse exercício, dessas práticas inovadoras, que envolve uma série de, vocês devem conhecer muitas dessas técnicas que se utilizam com criatividade, sensibilizações e tudo mais, elas vão trazer essa parte da artística, digamos, né, da estética, para a prática, o cotidiano do ensino, e que depois se pode transportar para a prática, né? E agora me perdi na pergunta, como é que tinha feito do... se está conseguindo. Aí é que falta a produção, né? Produção de conhecimento em termos do que nós estamos fazendo. Eu acho que está se teorizando muito e não se está vendo como é que está acontecendo no cotidiano, né? Eu acho que isso está nos faltando, nós precisamos saber. Existem muitas assim, experiências individuais, não é? Relatos de experiência e tudo, mas não são assim muito, como eu disse, não criam muito impacto, não tem um número que nos consiga dizer, bom, este grupo que está fazendo assim produziu tanto. Você sabe que nós temos vários grupos em algumas universidades que têm um grupo específico de cuidado, que tratam bastante, mas o que eu vejo nas pesquisas, tanto de mestrado como doutorado, é muito essa questão assim, muito sem acréscimo de muita coisa para modificar essa prática e para ver que ela está determinando alguma coisa. Né? É o seu pensamento, é eu introduzir alguma coisa, mas isso surtiu o quê? Eu achei bastante interessante que a professora Vera colocou, né, a questão do pesquisas que criem impacto, né? Porque, assim, na questão da pesquisa científica, a gente tem indicadores, né, palpáveis, né, que é o indicador de impacto de acesso, né, aos artigos que nós, né, publicamos, e aí na hora que eles são acessados tantas vezes, tem um fator de impacto maior, menor, enfim, a gente tem coisas bem concretas, né, quantitativas, né, fáceis, né, mas a questão assim, do impacto na sociedade, do impacto externo, né, se for na questão de empresa é fácil, né, ou seja, eu criei, inventei, inovei, né? E como é que eu avalio isso? Olha, eu estou vendendo, né? Eu tenho um fator econômico aí que está me dando esse resultado. Mas no aspecto do cuidar, né, que foi a questão, acho que a gente teria duas direções, né? A questão mesmo tratada da relação, né? E essa questão da relação pode até haver os modelos, né? São vários estudados que vocês estudam aqui, mas ele vai representar, tem uma significância na hora que ele de fato está sendo utilizado e que você avalia se esse resultado, né, do uso desse modelo, né, ele está resultando, né, numa mudança, numa melhoria, né, para a relação, para a saúde, né, enfim, né. Mas eu fiquei imaginando que não é muito diferente também com relação, mesmo no cuidar, à parte dos meios, né, da parte da técnica, da parte da tecnologia, né. Então nós temos as técnicas, as tecnologias, você pode estudar várias, mas elas só vão ter significância se no momento elas estiverem sendo utilizadas e se os resultados puderem ser observados, né, na melhoria do bem-estar, né, do paciente, da pessoa que está sendo cuidada, né. E eu acho que nas duas direções, tanto a questão da relação quanto da questão dos meios, que eu falo meios aqui, técnicas e tecnologias, né, eu acho que tudo tem um fator crucial, né, que é a nossa sensibilidade, né, a nossa percepção, né. Então, a gente só vai criar meios e técnicas que sejam possíveis, né, de melhorar esse entorno se nós tivermos sensibilidade,
né, de mudar, de alterar, né, de fazer diferente e fazer isso melhorar. A gente só vai ter condição de, eu estou falando fora da área, né, de fazer com que esses modelos idealizados, né, que estão publicados nos artigos científicos, nos livros, né, eles de fato tenham significância no momento que a gente tenha sensibilidade de usá-los, não robotizadamente, né? Eu acho que não é pegar e, olha, tem uma receita de bolo, eu, ao cuidar de um paciente, eu tenho que fazer isso, depois aquilo. Eu acho que isso não vai funcionar. É importante de ser estudado, de ser teorizado, né, de ser demonstrado que tem resultados, mas se você não tiver sensibilidade, né, se você não tiver percepção para o meio, eu acho que nem na parte técnica, nem na parte dos modelos do cuidar, eu acho que não tem como. Né? Quando estava falando, que faltou esclarecer alguma coisa, o impacto também, quando eu falo, no impacto na interioridade da própria enfermagem, né? Porque nós estamos num movimento assim meio estagnado, eu acho. A gente está com um pluralismo de ideias e coisa, mas nós está faltando alguma coisa de discussão, eu acho, e justamente essas coisas inovadoras que se trouxeram do cuidado e tem um movimento mais conservador, e o que isso está incidindo no nosso conhecimento, o que isso está trazendo de inovação, por exemplo, de discussões que a gente tem, como é a questão de discutir a essência da enfermagem, dizer, o cuidado o outro não é e tal. Mas isso fica, então, tá uma lacuna que precisa ser, e isso que a investigação tem que levar também para com que as pessoas, não que todo mundo utilize o mesmo paradigma ou que sigam as mesmas, mas que haja uma construção, que se criem algumas coisas que sejam em prol do próprio desenvolvimento, autonomia e credibilidade da profissão da enfermagem. Tem mais duas perguntas, eu vou ler as duas que tem, para só... Aí vocês ficam à vontade para responder. Em relação às pesquisas na área de fármacos e prevenção, como está sendo as respostas da sociedade e na indústria diante das inovações propostas? Se tem. A agência de inovação Agir tem algum convênio com as indústrias? Como funciona? Uma parte introdutória. Hoje, diante de uma grande valorização da estética enquanto uma ditadura da beleza, e que implique, de certa forma, em um cuidado de si, que é pela beleza e não pelo cuidado, né? É isso. Neste caminho, encontra-se a vaidade, que muitas vezes vai evidenciar o egoísmo, assim acaba se traçando caminhos competitivos e cada vez mais solitários. Quais seriam as estratégias para a enfermeira lidar com essas implicações? Vamos passar para a professora Fabiana. A agência de inovação hoje, com essas pesquisas de fármacos, né, nós tínhamos, em 2009, quando nós iniciamos a proposta da agência, cerca de 16, se não me engano, 16 pedidos de patente. Nenhum deles são pedidos de patente, né? Esses pedidos de patente, eles ainda não têm a carta patente concedida, né? Mas nenhum deles ainda se transformaram em um produto comercializável, né? Por quê? Qual é a etapa seguinte, né? A concessão da carta patente o fato de já estar protegido, já ter o pedido de patente já é um primeiro passo, mas agora o que falta à universidade é entrar em contato com aqueles possíveis investidores, né? Como eu comentei, a universidade não é uma indústria farmacêutica, né? Nem pretende, nenhuma universidade faz isso, então o que a gente tem que ter são parceiros, né, da indústria. Esses parceiros da indústria, eles têm que se interessar pelo produto que está sendo patenteado. Há uma etapa muito ampla, né? Quem é da área sabe que Anvisa, a questão de ética, tem uma série de etapas aí que não são simples, demora bastante tempo, né? E isso aí tem que ter um investimento, e aí a gente precisa dessa parceria, né, externa, né? O que a gente está tentando nesse momento é, através desse parque tecnológico, né, da Vida, né, em parceria com o IVB, porque lá eles têm a possibilidade de produzir, né, conseguir viabilizar algumas dessas invenções, né, desses produtos, né, que podem se transformar em produtos comercializados, né. Aqui também tem a parceria esqueci
da pesquisa clínica, né, que também tem buscado, e da farmácia também, né, que consegue também transformar isso. A universidade tem inúmeras parcerias com a indústria, inúmeras, né? O que a gente ainda não fez foi pegar essas parcerias possíveis para as nossas invenções se transformarem de fato em inovações, né? Falando até um pouco da questão de indicadores, né? Um indicador muito comum de uma universidade inovadora é o pedido de patente, mas a gente sabe que existem outras formas de você avaliar, né, o quanto uma universidade é inovadora, o quanto ela faz, né, invenções que transformam em inovação, sem ser apenas por patente. Então, hoje a universidade faz uma série de projetos, né, que resultam em produtos e resultam em procedimentos que a indústria recebe, que a indústria absorve e desenvolve, né, e que não são computadas, ainda não são computadas, né, dentro do âmbito da universidade como uma atividade de inovação. O que a gente está fazendo também, depois, se vocês tiverem oportunidade, entrando no site da PROP, né, quer dizer, chama-se Portal Agir, dentro do site da PROP, a gente está fazendo um cadastro de laboratórios, né, e de grupos, né. Esse cadastro é um cadastro dos laboratórios, né, e de núcleos de pesquisa que desenvolvam, que tenham a perspectiva de prestar algum tipo de serviço ou desenvolver produtos ou inovações, enfim, né. Então, a ideia é exatamente facilitar essa interface da universidade com esse meio externo, como a professora falou, a gente não tem que ter vergonha disso, muito pelo contrário, né. Eu acho que o papel da universidade é muito além, né, do que apenas formar pessoas, né. Eu acho que a gente tem um potencial aqui instalado muito grande que não deve ser restrito apenas a ensino, né. Então, eu acho não que o ensino não seja prioritário, e né, nós todos aqui como professores ingressamos para a carreira do magistério, não ingressamos para a carreira do pesquisador, né, da pesquisa, do magistério superior, mas é claro que, né, o ensino é base, mas a parte toda de pesquisa ela tem que ter um resultado que a sociedade absorva de alguma forma. Novamente, seja a sociedade um meio produtivo, e que também não tem que ter vergonha, o meio produtivo é que permite que a gente esteja aqui confortavelmente instalado, né? Quer dizer, que a gente esteja nesse ambiente, que a gente tenha o bem-estar, né, de vida que nós temos, né? Mas também para a sociedade no todo, né? E acho que a área que vocês estão, que é a área da enfermagem, não só a enfermagem, que o curso, né, é multidisciplinar, mas quer dizer que lida com essa questão do cuidar, então a interface é notória, né, com a sociedade. Então, todas as ações elas têm que ser visando, né, atender assim às demandas, às necessidades desse meio externo. Então, acho que nós temos, enquanto universidade, um papel muito maior do que apenas formar, né? Então, acho que a gente tem, acho que não é nem ter o papel, acho que nós temos um potencial, uma capacidade que não deveria ser desperdiçada, né, só por algum tipo de visão preconceituosa de que nós só temos, né, o nosso objetivo fim é apenas ensino e não pode ter contato com o meio externo, muito pelo contrário, né? Tu pode repetir para mim que eu não... Hoje, diante de uma grande valorização da estética enquanto uma ditadura da beleza e que implica, de certa forma, o cuidado de si, neste caminho encontra-se a vaidade que muitas vezes vai evidenciar o egoísmo. Assim, acaba traçando caminhos competitivos e cada vez mais solitários. Quais seriam as estratégias para a enfermeira lidar com estas implicações? Esse é um campo que acho que não se pensou ainda muito, né? Porque aí é uma questão muito controvertida, né? Porque tem vários, existe várias, isso está em toda a mídia, não é? Revista, tudo um culto à beleza, um culto à juventude. E realmente existe uma chamada também, uma certa cautela sugerida por alguns mais conscientes, digamos, da área de medicina e da área de estética, que é o exagero, que é o radicalismo, né, de pessoas muito jovens se submetendo a transformações totais, né, na busca dessa beleza, dessa manutenção da juventude. E eu acho que isso tudo, na minha visão, tem que sempre ser acompanhada com, digamos, tem um acompanhamento psicológico, né? Porque uma pessoa que busca de uma forma tão assim, às vezes de uma forma exagerada,
eu acho que ela realmente é uma pessoa que está insatisfeita, que, digamos, tem alguma coisa porque que quer... porque na questão do cuidado, nós temos essa coisa mais do sujeito também se gostar, né, o cuidar de si, se gostar como ele é, assim como nós, quando lidamos com os seres que nós cuidamos, de tentar ajudá-lo a, digamos, a enfrentar as adversidades, que nem eu falei, por exemplo, e que entra em todo a questão do processo de cuidar, sem visar, às vezes, aquilo que é inevitável, por exemplo, para nós, que é a morte. Mas nós temos que trabalhar isso. Outro são as desfigurações, as incapacidades. Então, é tentar trabalhar com o indivíduo, com que ele aceite aquilo que ele foi, o que ele é e o que ele virá a ser, não é? Com as condições e as capacidades. E isso é uma coisa que eu acho que pode se ajudar ou educar, digamos, a... Não sei como seria exatamente, porque, na verdade, as pessoas que ficam, digamos, que vêm para nós, não são, é quase que feito praticamente particular, não ficam muito em hospitais, então nós não temos um contato quase que com essas pessoas que buscam, não sei se é isso que estavam pensando, assim, em termos principalmente de cirurgia estética, que eu estou pensando, não sei se a pessoa que fez a pergunta pensou nisso, mas desse culto, que é uma orientação também, não é, quando eu digo cuidar de si, a beleza, por exemplo, foi a parte estética do sujeito, foi a que menos me passou quando eu, por exemplo, trato da relação do eu consigo mesmo, por exemplo, dessa questão do cuidar de si. Na verdade, eu enfatizo mais essa questão da interioridade, mas de praticar também hábitos, não é, saudáveis, como, por exemplo, no intelecto, de como fazer com o seu tempo, a recreação, o lazer, com o seu intelecto, com os hábitos alimentares, exercícios e tudo mais. E com essa questão, eu acho que é mais... quando o sujeito se bota para essa interioridade, digamos, ele esquece um pouco essa questão deixa de ser uma prioridade, né? E a prioridade passa a ser eu comigo mesmo, não é? Então, eu não sei como é que a enfermagem poderia lidar, porque nós não temos muita experiência nesse sentido, mas eu acho que é tentar aceitar e tentar encaminhar, digamos, que essa pessoa, fazer com que ela converse, mas eu não teria, assim, estratégias. Eu acho que tem que haver um esclarecimento, né, da população, de que nós nos aceitarmos da forma... Já está havendo, por exemplo, uma mudança de valores, como vocês sabem, por exemplo, já está se falando muito na questão da obesidade aqui, está se falando, está uma preocupação muito grande com a obesidade, principalmente nos Estados Unidos, mas eles já têm, inclusive, eu vi, olha, como houve uma mudança, como havia um preconceito, inclusive, com as pessoas obesas, agora eles estão tentando modificar, porque como a população está uma coisa assim quase que inevitável, que agora eles estão até tentando modificar, reduzir as calorias nos produtos alimentares, restaurantes e tudo mais, mas há também uma tentativa de não como é que eu vou dizer, de fazer uma discriminação em relação a essas pessoas. Então, eles têm concursos, que eu vi, concursos das pessoas mais obesas, da obesa mais bonita, do obeso mais... E realmente são assim, porque está virando uma cultura, eles estão muito, muito enormes, né, uma coisa disforme, mas eles estão, uma população que, conforme não tem como deixar, porque os motivos que levam à obesidade, além de hábitos culturais e as de vida, mas tem também algumas questões pessoais, não é? Então, isso é muito diferente. Então, a gente tem que ver, eu acho que nesse sentido, de tentar... quando a gente tem a oportunidade de fazer esse tipo de informação, de educação, né? E que eu acho que é assim, quando nós estamos como professores, quer dizer, nós estamos nos valorizando como sujeitos na forma como nós somos. Agora, como
lidar com isso, eu francamente não sei, não pensei a respeito. Eu só gostaria, assim, rapidamente de complementar, né? Até porque a estética, ela não é um conceito uniforme. Na filosofia você tem várias dimensões, né? E tem, como o senhor Waldau colocou uma parte, tem vários trabalhos já que lidam com essa dimensão estética no cuidado. É claro que existe um modelo hoje padronizado, que o Jurandir Freire fala de uma estética ego-narcísica que tenta encaixar todo mundo. Mas, à medida que a pessoa também, vamos dizer assim, de uma forma até simplória, vamos dizer assim, ela se cuida, ela se sente bem, ela se desperta para a vida, tem uma implicação estética nisso, não é? A estética da vida. Não é? Então, o que a gente tem que entender é que estética não é só esse padrão de beleza, né? O modelo do atleta jovem que é preconizado pelos meios de comunicação de massa. É claro que, muitas vezes, tem pontos comuns e pontos que se divergem. Por exemplo, a questão, hoje que vimos anteriormente, a relação do corpo da modelo, do modelo, com a questão do peso, a questão da anorexia, né, que começa a haver confronto de racionalidade. Mas o que a gente pode entender é que, no certo sentido, não existe uma exclusão do cuidar de si. Quando a pessoa cuida de si, que tem a ver com sua própria realidade, seu próprio desejo, sentimento, tem uma implicação estética, inclusive a estética da existência. Só eu gostaria de completar um pouco disso, claro que no objetivo da conferência não é esse, mas é bom para a gente entender essa dimensão que envolve o cuidado também, essa dimensão estética, e tem trabalhos na enfermagem, na saúde, sobre esse campo, no sentido da sensibilidade e da crítica também nesse aspecto. Vamos fazer as perguntas agora e fechar, né, o nosso evento. Eu trabalhei um pouco, eu acho que tem várias pessoas trabalhando com essa questão das relações, não é? E a própria humanização, quando veio toda essa política, na verdade, basicamente, o que ela tenta trabalhar são as relações, não é? As relações entre profissional e, por exemplo, pacientes na área de saúde, que é isso que ocorre mais, né, que veio com mais impacto, mas também... E o que eu pelo menos insisto bastante, não é só as relações nossas, digamos, de profissionais, de cuidadores com os seres que vão ser cuidados ou que são cuidados, mas as relações entre profissionais, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu enfatizo muito, por exemplo, na área de gerenciamento, de administração, que se fala em administração do cuidado, e, na verdade, eu falo a inserção do cuidado no gerenciamento, quer dizer que é uma administração, um gerenciamento centrado no cuidado, que é diferente de, por exemplo, administrar as questões de cuidado da instituição. E justamente essa questão da inserção do cuidado é realmente nas relações. Quer dizer, digamos, o líder, né, as coordenadores, ou, digamos, os chefes, como se relacionam com os subalternos ou com os seus assistentes, com seus companheiros de trabalho, e como isso é difundido, é divulgado, qual a forma, como é que ela enfatiza isso, né? Ela é uma pessoa, digamos, que tem como responsabilidade, como líder, de fazer esse trabalho, de criar um ambiente de cuidado, por exemplo, se tem interesse, né? Ou, por exemplo, se o grupo pode também se responsabilizar em criar esses ambientes, em procurar algum modelo em que se apoie para com que o grupo trabalhe. Então, eu acho que, nesse sentido, nós também temos uma responsabilidade por sermos pioneiras, né, pioneiros na enfermagem. Porque existe um grande problema nas relações, e como nós trabalhamos mais... Primeiro, a gente trabalha em equipe, sempre foi, né? A gente, desde a escola, aprende a trabalhar em equipe, grupos de trabalho, grupos de estágio, vai para a área de campo, tem que se trabalhar com uma equipe, como antes atendente, auxiliar, agora técnico, com mais profissionais.
realmente que fazer esse contato é diário, não é? Então, eu acho que a enfermagem tem essa grande responsabilidade de atuar, porque os outros profissionais não têm esse privilégio de trabalhar essas relações como nós temos na enfermagem, tanto na área de todas as, né, e por termos essa prática pedagógicas de fazer esses trabalhos muito de grupo, de sensibilização, de dinâmicas e tudo, isso também favorece, e uma das metas é, já que o cuidado é relacional, é justamente de aumentar, de incentivar, de fazer com que isso seja realmente se torne não só um exercício que seja difundido no cotidiano. Então, como fazer? Eu acho que os grupos têm que se responsabilizar por isso, né? As pessoas que, digamos, estão nessa busca, que acreditam nessa questão do cuidado, como relacional, nas questões da humanização, que eu vejo também muitas outras profissionais liderando, quando nós estamos e fazerem, por exemplo, treinamento para profissionais da enfermagem, profissionais que, na verdade, têm se empenhado nisso. E, por exemplo, isso é uma crítica que eu faço também. Quando é que a medicina, por exemplo, sofre treinamento? Né? E os maiores problemas que nós temos em termos de relações, de maus tratos, de malprática, que a gente tem visto, não quer dizer que a enfermagem não tenha, mas nós temos sempre tem sido apontado pela área da medicina. Nós temos trabalhos que a enfermagem tem feito a esse respeito, muito importantes. No entanto, se sofre uma certa... o pessoal não tem coragem muito de mostrar, porque as instituições não veem com bons olhos essa divulgação que a gente tem que fazer, mas isso tem que ser divulgado, e aí fica difícil, porque a gente divulga, mas vai divulgar nos meios de enfermagem, isso teria que ser divulgado para fora, né? Mas, de alguma forma, eu acho que a gente tem que fazer e tem que se fazer ouvir, tem que colocar essa coisa também, não é? Mas as relações, realmente, elas... são uma base, né? E eu acho que transforma, como eu disse, harmoniza, transforma o ambiente, no momento em que se insere essa questão do cuidado. Então, eu quero, assim, né, eu acho que esse encontro da manhã, né, ele foi muito profícuo, não é, que levantou questões, né, eu acho que contribuiu para o nosso processo de reflexão, de aprendizado, não é? Ele também é importante que norteie a nossa formação, a produção do conhecimento, não é? E eu quero agradecer, né, a professora doutora Vera Regina Valdol, né, que veio de outro estado, né, lá do Rio Grande do Sul, que nos prestigiou, uma pessoa que trabalha com cuidado. Eu quero dar o certificado, né, e agradecer muito por ter nos ajudado nessa manhã. E quero também, né, agradecer a professora Fabiana Rodrigues, que muito também contribuiu conosco, né, falando e nos instigando também com a questão da inovação, que nós precisamos, é algo emergente, né, como a professora Beatriz colocou, né, e também quero agradecer, né, pelas suas contribuições e quero te entregar o certificado. Muito obrigado.